Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Bruno Clemente por aqui, eu espero que estejam todos muito bem. Pessoal, agora que nós já aprendemos o básico da edição de um documento de texto, eu vou apresentar alguns recursos um pouco mais, não vou dizer avançados, mas algumas coisas mais específicas, para que vocês conheçam, porque são ferramentas muito importantes e muito úteis também, tá certo? Vou compartilhar novamente o documento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui que a gente começou a fazer, tá? Só para poder dar um exemplo um pouco mais real aqui. Tá certo? Uma coisa muito comum que as pessoas utilizam hoje em dia é a utilização de itens, vamos dizer assim, ou de títulos, tá bom? Olha o que eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou mostrar o seguinte, ó. Primeiro, isso aqui eu entendo que é o título do meu documento, tá? Ele inclusive é o mesmo nome do arquivo, ou seja, ele é muito importante para mim. Então eu vou fazer o uso dos estilos, vou clicar aqui em cima nos estilos e vou indicar que isso aqui não é o texto normal, que isso aqui é o meu título e vou aplicar título nele. O título ele já possui uma configuração padrão, tá? E essa configuração padrão hoje para mim está sendo o quê? Arial de tamanho 26 alinhado à esquerda, tá certo? Esse é a minha definição de título 1. Mas pessoal, ficou muito grande. Eu achei que assim, para o meu documento não tá legal, tá? Então eu quero fazer o quê? Eu quero editar o meu título 1. Eu não quero que o título 1 seja com essas regras, eu quero mudar a regra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui o tamanho de fonte para colocar, para caber numa linha só. Pronto, 19. Vou colocar 19, acho que tá bom. 19 eu tô satisfeito. E eu vou colocar também como negrito. Pô, agora eu vou ter que diminuir mais um pouquinho, né? Pronto, 18. 18 em negrito. O título principal do documento é assim que eu quero a regra. Eu não quero aquela antiga, eu quero essa nova. Outra coisa, eu quero ele centralizado. Tudo isso eu já coloquei no vídeo anterior. Se você não viu, volta lá no vídeo anterior, todos esses recursos eu já mostrei. E agora eu vou fazer o seguinte, imagina que eu vou fazer o seguinte, ó, vamos criar um novo título? Eu vou criar um novo título, o novo título vai ser, por exemplo, Introdução às linguagens de programação. Pronto. Eu vou pegar esse cara, vou definir ele como título também. Olha qual o problema. Tudo que eu fiz de configuração foi jogado fora. Ele basicamente usou a configuração padrão e eu não quero isso. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar o meu título, o que eu mexi e configurei. Eu vou vir aqui nos meus estilos. Eu venho aqui no meu título e eu quero falar o seguinte, ó, use essa formatação para o título. Observa que o texto selecionado é o texto que eu já editei. Ou seja, ele vai pegar o que eu já editei e falar que isso é título a partir de agora. Quando eu clicar aqui, vocês vão observar que esse de baixo vai mudar. Quer ver? Vocês viram que ele mudou imediatamente? Por quê? Porque ele já sabia que isso era um título 1. Ele só precisava redefinir quais eram as regras de um título 1. Se amanhã eu criar um novo, outro texto... Pronto, ó. Vou colocar o seguinte, vou escrever aqui JavaScript. Pronto. E se eu quiser definir isso aqui também como título 1, na hora que eu tratar agora ele como título, aplicar, ele agora já vem com a minha regra e não com a regra original que o programa sugeriu, tá bom? Então é desse jeito que você pode editar os estilos. Só que normalmente a gente não trabalha só com nível de título, a gente trabalha com vários níveis de título. Por exemplo, introdução ao trabalho colaborativo, agora que eu pensei, né, é ao trabalho colaborativo. Tá? Vou até reduzir aqui um pouquinho de novo o tamanho, ó, para caber numa linha só, 17, e eu vou refazer a definição do título. Pronto, diminui um pouquinho esses dois também. Se esse é o meu título 1, eu não vou chamar isso aqui de título 1 e isso aqui de título 1. Elas são coisas que estão dentro, que estão contidas, né? Elas são, de certa forma, contidas. Eu acho que essa é a expressão correta. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar esse cara aqui e eu vou falar que ele não é um título, mas que ele é um título 1, por exemplo. Poderia ser subtítulo também, mas subtítulo seria mais para o título mesmo, tá? Eu poderia fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui embaixo o seguinte, vou chamar de um estudo sobre linguagens de programação, tá? E eu vou pegar isso aqui e vou definir ele como um subtítulo. Então, ó, ficou dessa forma. Não ficou tão legal porque na configuração padrão estava alinhado à esquerda. Aqui, ó, ficava assim. E agora eu alinhei ao centro. Então eu vou pegar meu subtítulo e vou alinhar ao centro também. E vou diminuir um pouquinho mais o tamanho da letra. Pronto. Vou definir que subtítulo respeita as minhas novas regras. Está aqui. Pronto. Então agora, se eu pegar JavaScript aqui e definir como subtítulo, ele já vem com as mesmas regras. Mas eu não quero fazer isso. Então, ó, vou clicar no desfazer. O Ctrl Z, também pode ser esse botãozinho aqui em cima, desfazer. Ele desfaz a sua última ação. Eu vou pegar agora isso aqui e vou chamar de título 1.
Pô, ficou muito grande, ó, o título 1 tá maior do que o título, ficou estranho, né? Vamos ajustar isso aqui então. Eu quero agora, o tamanho dele vai ser 14, tá? O título 1. Vamos definir então isso como regra do título 1. E eu vou pegar esse cara e vou definir ele como um título 2. Só que, de novo, ficou muito grande, eu vou colocar um 12 aqui para título 2 e eu vou botar que meu título 2 ele fica em itálico e sublinhado. Pronto, isso é um título 2. Vamos colocar mais umas coisas de linguagem de programação, ó. Só que vamos falar quais são. Vamos colocar assim, olha. Quais são as linguagens de programação? Esse é o meu título. E aqui dentro eu vou colocar esse título 2, vou colocar esse título 2 e vou colocar esse título 2. Então vamos ver se vai dar certo? Vou selecionar tudo isso aqui e falar que o estilo é título 2. Opa, espera aí que eu não coloquei esse cara para definir título 2. Ó. Usar essa formatação para título 2. Agora bateu. Esse cara é um título 1, esse cara é um subtítulo, esse cara é um título. Tá certo? O legal é que isso tem uma outra utilidade muito boa. Se vocês clicarem nesse botão aqui das guias e da estrutura de tópicos, olha o que ele está fazendo para você. Ele vem aqui dentro da guia 1 e ele já está marcando qual é a sua estrutura de tópicos, tá? De estilos. Olha por que eu estou querendo fazer isso. Isso aqui foi título 1, né? Então vou criar um novo título 1 aqui. Agora, depois da gente estudar quais são as linguagens de programação, eu vou falar, por exemplo, o seguinte. Quais linguagens são mais usadas no mercado de trabalho? E isso também vai ser um título 1. Então, ó, apliquei título 1. E agora eu vou colocar aqui, vamos colocar assim, terceiro lugar, por exemplo. E vou inventar dados aqui, tá, gente? Não tenho a mínima ideia. Tô fazendo isso só como referência aqui para vocês. Epa. Pronto, imagina que eu fiz assim. Vamos definir esses três como sendo um título 2. Vamos definir esse cara como sendo um título 1, já estava, certo? Aqui do lado, toda essa estrutura está sendo mantida. Por que isso aqui me é interessante? Porque eu posso usar o recurso do sumário. Então eu posso vir aqui nesse documento, ó, eu vou fazer uma técnica muito boa, que é o Ctrl Enter. O Ctrl Enter, ele quebra a linha, ele quebra a página, desculpa. Ele vai pegar todo esse texto e jogar para a próxima página. Olha só, Ctrl Enter, todo esse texto veio para a página 2 e a página 1 ficou sem nada. E na página 1 eu vou clicar aqui, vou clicar em Inserir, dentro de Inserir elementos de página, e dentro de elementos de página eu vou escolher o meu sumário. Eu posso até escolher quais são os 3 tipos de sumário aqui, eu vou botar um pontilhadinho para ficar bonito. Coloquei aqui. Olha o sumário inteiro que ele já me gerou para isso. Vamos inventar o seguinte agora, pessoal. Imagina que esses caras não ficam nas mesmas páginas. Vou dar um Ctrl Enter aqui, ó. Então ele veio até JavaScript. Imagina que aqui embaixo, gente, por favor, teria texto, tá? E aí esse texto eu vou selecionar como texto normal, tá? Aqui imagina que tem um monte de texto aqui falando sobre JavaScript. Aí aqui na próxima página vai ter um monte de texto falando sobre Python e um monte de texto falando sobre Java. Aí vamos supor que acabou a página. Então agora nós temos aqui, ó, quais linguagens são mais usadas. E aqui tem o resultado final. Volto para o início do meu documento, clico no meu sumário e mando atualizar meu sumário. E ele vai atualizar. Observem que aqui eles têm números de página. Tá? Então quais são as linguagens de programação? Está na página 2, o JavaScript está na página 2, mas o Python e o Java estão na página 3. E o mais legal, se eu clico num deles, ele vai me abrir como link, e se eu clico no link, ele me direciona exatamente para o início do documento. Última observação, isso aqui é válido para o PDF. Se eu clicar em arquivo, se eu mandar baixar, e se eu baixar esse documento como um PDF, ele vai fazer um download desse arquivo como PDF, tá certo? E esse negócio que eu falei para vocês do sumário está valendo. Além de olhar o documento inteiro, eu posso clicar aqui, por exemplo, e ele já me direciona para o lugar que eu estou vendo, tá certo? Eu vou voltar aqui para o início, vou clicar aqui em JavaScript, ele me leva exatamente para a página que tem o JavaScript. Vou voltar para o início, clico em Python, ele me leva para a página onde está trabalhando o Python. E isso é muito usado hoje em dia e é muito fácil você se direcionar dentro do seu documento. Clicando aqui, acho que aqui ele já tem a listagem das páginas,
uma por uma, e vocês podem ver que está respeitando a regra que a gente criou. Usar os estilos vai facilitar muito a vida de vocês a editar uma página do documento sem depois ter que ficar refazendo o sumário porque as páginas do documento mudaram, tá certo? Pessoal, eu acho que com isso a gente meio que fecha. Eu acho que aqui tudo que era mais importante eu falei. Bom, para finalizar, para não dizer que a gente não finalizou, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui no Java e eu posso adicionar, por exemplo, uma imagem. E eu poderia fazer um upload do computador ou pesquisar na web. Vamos supor que eu vou pesquisar na web e eu vou digitar, e aí veja bem, gente, é importante que vocês usem imagens licenciadas, imagens que tenham ali uma permissão de uso que permita realmente a vocês trabalharem com essas imagens, tá? Não vai apenas fazer uma busca e usar uma imagem sem que vocês tenham ciência. Mas como a gente está fazendo uma coisa aqui puramente para fins acadêmicos, só para mostrar para vocês, eu vou clicar aqui em Java, vou até escrever aqui linguagem de programação. Vou colocar em inglês para ver se facilita a minha busca, pera aí. Ó, me trouxe um textinho aqui, vou fazer melhor, vou colocar aqui logo, vamos ver se eu consigo encontrar. Vou pegar essa imagenzinha aqui do... Ah, nem tem a xícarazinha, né? Vamos usar essa aqui mesmo, essa aqui tá bom. E eu posso inserir isso no meu documento. E ele vai inserir aqui no meu documento também. Se eu tivesse a imagem no meu computador, eu consigo clicar em inserir imagem, fazer upload, e quando eu clico aqui, ele vai me permitir inserir, ó, abriu aqui meu navegador de arquivos para eu buscar esse arquivo no meu computador, tá certo? Então vocês podem adicionar imagens no documento de vocês também, e basicamente é isso. Além de imagens tem outras coisas, tem gráficos, tem tabelas e etc, etc. Aí depois cada um, à medida do que precisa, vai explorando a ferramenta e vai conhecendo elas, mas acho que o básico eu consegui mostrar aqui para vocês. Tá certo? Lembrando que tudo que a gente está fazendo eu estou registrando histórico, e com cima do histórico a gente tem facilidade de encontrar quem fez os ajustes. Tá certo? Pessoal, é isso. Um último vídeo para a gente poder fechar e a gente vai para o próximo conteúdo. Tá certo? Então vou me despedir de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato para tirar as dúvidas. Caso contrário, te aguardo no próximo para a gente fechar os editores de texto. Tá certo? Grande abraço e até mais.